Olá pessoal, como vocês estão? Olha só, hoje eu trouxe um outro trabalhinho pra gente, um pouco diferente. Estamos pintando dessa vez flor de lavanda, um cachinho de flor de lavanda. Eu já comecei esse fundo, essa parte de trás. Para ele eu estou usando sépia. Veja que eu coloquei o sépia na parte mais profunda. Estou emendando a esse sépia agora cinza lunar, fazendo o uso do pincel número 6, cortado e lixado. Pode estender bem esse cinza lunar, já fizemos essa sombra antes. Era um tecido mais liso, um tecido mais fácil de trabalhar. Esse é um estilo de um linho, ele é mais grosseirinho, mas funciona do mesmo jeito, se faz do mesmo jeito. Tô pegando essa sombra porque ela é mais apagadinha, e eu quero que o que sobressaia seja essas folhas, essas flores e esses botões. Agora eu peguei o branco, estou emendando esse cinza. Se você quiser que fique mais claro essa sombra, você puxa mais branco para cima desses tons que já estão. Se você não quiser, você puxa menos. Se sua tinta secar, você achar que ela está muito seca, pegue um pouquinho de água. Eu peguei um pouquinho de água e estou colocando em cima do branco. Você pode pegar clareador para tecido também, para tinta de tecido. Clareador para tinta de tecido, que dá no mesmo, ele faz o mesmo processo. Ele vai ajudar a umedecer e a emendar melhor essas tintas. Agora eu estou fazendo uso de um pouco de amarelo bebê. Veja que eu estou deixando manchadinho, mas é opcional. Se você quiser, você pode deixar bem mais lisinha isso aí. Só é você emendar melhor essas tintas. Se tiver com dificuldade de emendar, pegue um pouquinho de clareador para a tinta de tecido ou um pouco de água, que vai lhe ajudar a emendar melhor. No meu caso, eu quero assim mesmo meio manchado. Até peguei um pouquinho de sépia e joguei por aí por cima para manchar mais. Nessa parte aí eu vou fazendo o mesmo, como já fiz em toda em volta. Coloquei o sépia, tô colocando o cinza lunar, não lavo o pincel. Quando a gente quer emendar melhor, quando a gente quer deixar mais lisinho essas emendas, às vezes lavar o pincel, ficar limpando o pincel ajuda. Mas não é o meu caso. Agora eu quero deixar isso aí manchadinho, levar a tinta de um lado para o outro, levar um tom para cima do outro, para mim é mais interessante. Veja que tá ficando tudo bem manchadinho. Assim eu fiz em toda parte. Tá vendo? Agora vamos dar sequência pelas folhas. Veja que eu já pintei uma. Vou pintar duas folhas diferentes. Você vai olhar alguns cachinhos de lavanda e vai ver que umas têm umas folhas bem mais verdes. E você vai olhar outras e vai ver que tem umas folhas mais cinza, mais esbranquiçada. Essa mais verde que eu vou tentar pintar para vocês, tentar passar para vocês, ela vai levar, estou passando agora, verde musgo, uma grande quantidade de verde musgo. É uma folhinha que aparece mais do tom amarelo, então a gente usa verdes com tons mais amarelo. Vou dar sequência com o verde pinheiro, nas partes mais de sombra. Para agora, eu estou só pintando mesmo, só enchendo. Tá vendo? Não lavei pincel até então, não mudei de pincel, continuo o pincel número 6. Cortado, lixado. Agora, gente, eu vou só arrumar um pouquinho aí, que tá um pouquinho torto, com esse verde mais claro. E vou pegar o verde mais escuro, que é o nosso verde pântano. Usei o verde pântano, o verde pinheiro e o verde musgo. Olhe como eu estou colocando esse verde pântano. Eu não estou mais pintando. Eu estou usando de batidinhas para ir colocando ele. Faça esse risquinho aí do meio
e vou espalhando com batidinhas. Continuo ainda com o mesmo pincel, mas, no entanto, é importante a gente ir colocando essas tintas, as tintas que vão detalhar com batidinhas, porque a folha da lavanda, ela é como se fosse uma folha fofinha, é como se tivesse uns pelinhos nela. Então, quando a gente coloca assim com batidinhas, a gente dá a impressão de que ela não é aquela folha lisa. É uma coisinha, uma textura mais irregular, uma textura mais diferente que ela tem. Essa sombra, esse verde pântano, eu estou buscando espalhar tanto para a direita quanto para a esquerda, deixando o centro tipo um risco no meio, mas levando um pouco de sombra para a direita e para a esquerda. Essas partes laterais, as partes que estão por baixo, eu estou escurecendo mais, deixar ela com mais sombra. Se ela tivesse por cima, eu iria deixar uma quantidade maior do verde musgo aparecer, iria usar sim o verde pântano, mas em menor quantidade. Agora, gente, vamos começar a dar brilho para essa folhinha. Vamos começar a colocar o branco. Olha só, a tinta está só na pontinha do pincel, em uma das quinas do pincel. E eu vou espalhando ela por cima da folha com batidinhas. Aí eu coloquei um excesso para ser trabalhado, ele não vai ficar assim. No lugar de sombra, eu coloquei um pouquinho também, mas bem pouquinho comparado aos outros lugares. E você vai espalhando essa tinta, esse excesso, sempre com batidinhas. É como se fossem uns brilhinhos perdidos nos pelinhos que tem em cima dessas folhas. Tirei o excesso de tinta no paninho. E agora eu vou só emendando essa tinta branca naquilo que já estava embaixo, deixando ela um tanto áspera. O branco ele não pode sumir totalmente. Ele tem que ficar um tanto, deixando esse áspero nessa folha, aqueles pontinhos pequenininhos, você pode ver nessa que já está pronta ao lado, como se tivesse alguns pelinhos nela, algumas coisinhas que não seja aquela folha lisa, como a gente costuma pintar. Meu pincel é o mesmo, tenho limpado de vez em quando no tecido velhinho, mas não tenho lavado, não há necessidade. Você veja que eu coloco tinta só na quininha do pincel. A tinta fica só na quina do pincel, porque na hora da gente colocar, a gente controla um pouco mais a quantidade que a gente vai deixar cair em cima do tecido. Para essa outra, eu já vou usar tintas um pouquinho diferentes. Naquela eu usei verde pântano, verde pinheiro e verde musgo. Nessa eu vou usar o verde pântano, mas eu vou usar o verde grama e o cinza lunar. O branco será usado também. Estou ainda aí com o meu pincel número 6. Continuo com ele. Espalhei de início um pouco de cinza lunar. Estou completando essa partezinha aí com o verde grama. Vou distribuir uma boa quantidade de cinza lunar por cima dessa folha. Na outra, nós não usamos o cinza lunar. Veja que eu vou mesclando, vou colocando nas partes mais centrais, mais cheinhas, o cinza lunar. No em volta e no centro, eu tenho colocado mais o verde grama. Não precisa limpar o pincel. E apenas vai enchendo. Não se preocupe, por enquanto, com detalhes.
Lembre-se que são os detalhes que mostram aquele aspecto de fofinho nessa folha, mas esses detalhes, eles são dados depois com as tintas escuras e claras, ou seja, com o verde pântano e com o branco. Veja que eu continuo espalhando bastante cinza. E vou completando principalmente as laterais e o centro com o verde grama. Olhe que a concentração de cinza é nessa área mais gordinha, mais cheinha da folha. Aquela parte do meio que fica mais baixinha, que fica um risquinho, ela vai ser completa com verde grama. Depois de pronto, todo cheio, agora vamos com o verde pântano. Vamos começar a colocar as sombras e essas sombras, elas já são os detalhes, já são o acabamento dessa, já faz parte do acabamento dessa folha. Se faz parte desse acabamento, vamos colocar com batidinhas. Não vamos mais pintar, não estamos mais enchendo ela. Dê preferência a pegar a tinta só na quina do pincel, só de um ladinho, na quininha do pincel, porque aí você tem um controle maior de como distribuir essa tinta. Veja que eu espalhei pelo em volta, porque ela está por baixo desse botão, desses botões, ela está por baixo dessa flor, e ela ainda tem esse centro que precisa também ser escurecido. Essa região será uma região que vai levar bastante verde pântano. Nessa parte de cima, nós vamos centralizar, vamos achar um ponto central. Eu entortei meu risquinho, tá vendo? Mas não tem problema, porque ele será basicamente apagado. Veja que eu tô apagando ele, não tô puxando ele nem para um lado, nem para o outro, mas sim para os dois lados. Ou seja, será uma folhinha que vai receber sombra nesse centro para os dois lados. Mas, no entanto, a gente vai deixar um centro, um risquinho, tipo um risquinho no meio escuro, determinando metade dessa folha. As metades dessa folha. Veja que eu apaguei aquele risco mesmo. Essa parte aí é uma parte de sombra que está embaixo da flor. Também vamos colocar o pântano e vamos colocar com batidinha, do mesmo jeito que os outros lugares. Por aí eu vou fazer aqui um contorno com esse verde escuro, né? Esse verde pântano. Mesmo que seja um contorninho, mas a gente sai colocando ele com batidinhas. A gente vai levando essa tinta para cima da folha com batidinhas. Até então, não precisou lavar esse pincel, não precisou trocar de pincel. Você toma o cuidado de não deixar ela torta, fazer esse contorno razoavelmente bem feitinho, mas, no entanto, lembra que ele vai ficar todo manchadinho, puxando para o lado de dentro. As manchinhas serão puxadas para o lado de dentro da folha. Agora, nós já vamos colocar brilho nessa folha também. Nós vamos colocar brilho nas partes que estão mais claras. Veja que eu estou dando preferência ao meio dessa metade. Com o verde pântano, nós dividimos ela em duas, basicamente, não é isso? Então, no meio dessa metade, eu estou colocando branco, eu estou dando luz nesse meio, para deixar ela mais arredondada. Quando a gente coloca uma luz assim, como eu estou colocando, parece que ela fica mais arredondadinha. Veja que esse branco eu estou levando para esse centro.
sempre com batidinhas, sempre deixando manchado. Apesar de eu ter colocado bastante cinza lunar, veja que ela não está cinza, ela continua uma folha verde, mas ela fica mais para o lado do esbranquiçado. Ela não fica tão verdinha quanto essas de baixo, essas primeiras que eu pintei. Eu pintei duas para verde, mais para verde, e duas mais para branco, mais para cinza. A mesma coisa eu vou fazer com os botões e vou fazer com as flores. Se você observar, algumas dessas flores, elas são umas mais para azul e outras mais para rosa, para lilás, puxando entre o lilás e o rosa. Então, eu vou pintar alguns botões e algumas delas mais para o azul e outra mais com um tonzinho mais rosa, mais lilás. Veja que eu manchei toda a folhinha. Estou acentuando um pouquinho a sombra, essa sombra aí no meio. Lembra aquele risquinho que eu disse que ia deixar ele bem marcadinho? Puxei para um lado, sombra, puxei para o outro, sombra, mas que eu ia deixar um risquinho bem marcadinho no meio. Aí está esse risquinho que eu estou fazendo agora. Dá para você fazer com tranquilidade, com um pincelzinho assim maiorzinho. Esse meu pincel não é tão pequenininho, ele é um pincel número 6. E, no entanto, até agora eu só usei ele. Poderia ter ido para o 4, poderia ter ido para o 0. Depois eu vou pegar até um número 0 para fazer marquinhas. Nos botões, talvez. Nas folhas poderia ser usada a mesma coisa. Em algumas partes, você pode colocar mais luz, que é o que eu tô fazendo aí, deixando um brilho maior em cima dessa florzinha. Lembrando, essa flor, ela não mostra um brilho, porque geralmente as folhas que mostram brilho são aquelas folhas bem lisinhas, bem verdes, bem lisinhas. Essa é uma folhinha mais apagada, mais opaca. Ela recebe maior claridade em seus pelinhos, mas não é bem exatamente um brilho. É como se, devido à grande luz que está caindo em cima dela, não deixa você ver tanto o verde, mas sim o branco em cima daqueles pelinhos que tem nela. Por essa razão que a gente coloca assim, ó, com batidinhas. A gente não pinta, a gente mancha. As flores, elas serão mais lisas, mas os botões e as folhas, elas são bem assim, são bem peludinhas, bem mais manchadinhas. Veja que essas folhas que ficaram desse lado, elas receberam bem mais claridade, elas ficaram bem em tom cinza. Aquela que nós pintamos anteriormente, ela ficou mais escura e num tom mais verde, igual essa que está aparecendo aqui no cantinho inferior esquerdo. Agora, fazendo uso do pincel 0, como eu disse a vocês, eu estou fazendo tipo um contorno. Eu estou separando essa folhinha dessa sombra aí embaixo, né? Porque essa sombra também é clarinha, leva bastante branco, então esse contorno ele não vai ficar ruim aí, desde que ele não fique muito forte. Se ele ficar muito forte, você pega um pouquinho mais de branco, um pouquinho mais de verde, dá uma apagadinha de verde grama e dá mais uma apagadinha nele, tá? Ele tem que ficar lá, porém ele tem que ficar discreto. Esse pontinho aí, depois eu vou jogar um branquinho nele para ele sumir um pouquinho, porque ele já ficou mais forte. Agora, gente, vamos para esses botõezinhos.
Eu já pintei um, agora eu vou pintar esse outro com vocês. Veja que eu comecei usando verde grama. Nessa pontinha aí embaixo, ele recebe um pouquinho de verde. E esse verde, ele é um verde mais apagadinho, ele não é um verde com tanto amarelo. Então, por isso, eu optei por colocar o verde grama. Vou seguir com violeta cobalto. Primeiro verde grama, depois eu vou emendando com violeta cobalto. E esse violeta cobalto, eu vou crescendo ele. Agora, eu estou fazendo uso do meu pincel número 4, cortado, lixado. Olha que agora eu já estou fazendo uso de quem? Do violeta puro. Verde grama, violeta cobalto, agora o violeta mesmo. Terminei ele todo com violeta, deixando isso tudo meio emendado. Agora, com violeta cobalto, eu estou encontrando aquele risquinho que nós tínhamos, que eles têm esses risquinhos, né, essas separaçõezinhas. Então, eu vim encontrando. Essa parte de cima, eu estou completando ela com esse violeta cobalto. E agora, gente, eu vou fazer uso de azul marinho. Com o azul marinho, eu vou colocar aquelas batidinhas, ou seja, a sombra desse botãozinho será feita com azul marinho. Nós pintamos ele até então com verde grama, violeta cobalto e violeta. Enchemos todo ele com isso aí. Agora, como sombra, colocando com batidinhas, vou usar azul marinho. Tanto que esse botãozinho, ele será voltado para o tom azul. Esses botõezinhos aí de cima, eu vou pintá-los, eles voltados para o tom azul. Veja que eu vou colocando ele com azul marinho e vou colocando com batidinhas, já deixando aquela sensação de que não é um objeto, não é um elemento liso, ele é um elemento áspero. Não esquecendo de separar essa parte aí de cima, que tá mostrando esses da frente e os de trás. Esse de cima só mostrava esses da frente, esse não, esse mostra um pouquinho do que está atrás. Os de trás, eles também têm divisas, não são só esses da frente. E a gente mostra essas divisas fazendo uso do azul marinho. Aí, eu estou acentuando, separando esses que estão na frente dos que estão atrás, acentuando esse tom mais violeta cobalto. Veja que ele já apareceu. Agora, gente, vamos colocar a luz desse botãozinho, que será com o branco e será com batidinhas, do mesmo jeito que pintamos a folha. Observe que não difere. Do jeito que a gente fez na folha, a gente tá fazendo aí. As flores são as lisas, mas os botões e as folhas são assim, ásperas, e precisam ser mostrado de alguma forma. A forma que eu achei de mostrar para vocês foi fazendo assim, com batidinhas, deixando eles como se eles fossem mais fofinhos, peludinhos. Bom, gente, e aí a gente vai distribuindo esse branco com batidinhas. Se você achar que é mais fácil fazer com o pincel número 0, você faz. Também dá para fazer muito bem com o pincel número 2, redondo, com um pelinho mais macio, um pelo de Marta, também fica bom para fazer. Eu já mostrei para vocês que é possível fazer com o pincel número 6, que não é um pincel tão pequeno, com esse pincel número 4. E ainda vamos fazer com outros pincéis. Com um pincel número 2, redondo. Para essas, eu pintei elas em tons mais violeta e azul, tons mais escuros. Para as folhas, nós vimos também ela mais verde, ela mais cinza, mais acinzentada, mais branca.
E vamos pintar adiante outros botões, puxando mais para o tom mais rosa, lilás, assim como as flores. Mas as flores não vamos pintar hoje, porque aí ficaria um vídeo muito grande. É importante que você tente fazer todos os detalhezinhos dele aparecer. Veja que eu fiz essas partes da frente e não esqueci aqueles pequenininhos lá de trás. Agora, eu vou pintar essa parte aí, ó. Essa de cima com violeta cobalto e essa de baixo com violeta puro. Deixei essa parte de cima que já é as pétalas da flor saindo de dentro desse botãozinho. Agora, com esse pincel com esse pincel número 2, aliás, eu estou fazendo aqueles risquinhos que sumiram. Estou desenhando eles novamente para escurecer esses cantinhos. Usei o violeta cobalto e agora estou usando o azul marinho. Veja que eu estou usando, como eu disse a vocês, o pincel número 2 redondo, pelo de Marta, inteiro, não tá cortado, para fazer esses detalhes. E ele também faz muito bem. Já vimos esses detalhezinhos com 3 pincéis diferentes. O pincel que você tiver em casa, você pode usar ele. Se ele for um pincel chato, maiorzinho, aí você já coloca a tinta só no biquinho dele, só de um ladinho, pouquinha tinta para você ter um controle maior. Se for um pincel assim redondo, você já pode colocar tinta por toda a extremidade dos seus pelinhos. No entanto, você não leva diretamente, pega a tinta e leva. Você bate um pouquinho na sua mão, ou num pano, numa vasilhinha que você tem aí do lado, onde for, mas não leva direto não, para não ir um excesso cair em cima dessa flor, dessa folha, enfim. Tá vendo? Eu tô batendo no meu dedo antes de levar pro tecido. Porque aí você leva os pelinhos dele sujo, mas você não leva um excesso. Caso você ache que ficou muito branco o seu desenho, você pode pegar um pouco do violeta cobalto, do azul marinho e colocar mais um pouquinho. Agora, quando você for colocar, você coloca também com batidinhas para não tirar essa impressão de fofinho, de manchadinho que já tá aí no seu desenho, tá bem? Se sumir também um pouco essa divisa que tinha entre esses gominhos, aí você depois acrescenta um pouquinho do azul marinho, reforçando elas. Mas só no caso se sumir. Do contrário, você pode deixar assim mesmo. No meu caso, ele tá ficando um pouquinho sumido, então eu vou ter que dar uma reforçadinha. Olha só, gente. Ele vai separando um do outro com o branco. Se você achar que tá muito emendado, você pode colocar um pouquinho de azul marinho por baixo. No meu caso, não tá precisando. Tá vendo que tá uma separação boa. Os que estão atrás, tá mostrando que tá atrás, que tá na frente, tá mostrando que tá na frente. Agora, eu estou fazendo uso aí do meu pincel número 4. Tô colocando um pouquinho de cobalto, do violeta cobalto. Como eu disse a vocês, que eu poderia separar um pouquinho mais, ali eu acrescentei um pouquinho de violeta cobalto. Aí, eu tô acrescentando um pouco do violeta. Tá vendo? Aí, a gente acaba separando um pouquinho mais esses gominhos, porque eles precisam também aparecer. Nessa parte de cima, que já é um pouquinho da pétala da flor que tá saindo daí de dentro, eu estou colocando para já um pouquinho de azul, do azul marinho. Não lavei o pincel, dá para perceber que tá meio esbranquiçado, não é? Quase não precisei lavar o pincel por esses desenhos.
Aí eu acrescentei um pouquinho mais do violeta cobalto, um pouquinho de branco, para deixar essa parte mais em cima, mostrar que essa parte tá mais em cima, para ela não se misturar com essa pétala da flor que tá saindo de dentro desse botão. Cuidado para não dar uma misturada aí em cima. Essa parte daí eu coloquei violeta cobalto. Coloquei esse pouquinho de azul aí embaixo. Olha só, isso aí é lilás. Tô jogando um pouquinho de lilás aí em cima. Tá vendo? Nesse daí pra flor, eu já usei um pouquinho do lilás. Lembrando que isso aí já é a florzinha mesmo, é um pedacinho da pétala da flor que tá saindo de dentro desse botãozinho. Dando uma reforçadinha com o azul, puxando o azul um pouquinho pra cima. Estou colocando um pouquinho de branco neste outro gominho. Achei que precisava de um pouquinho de branco. Poderia já deixar ele como estava, mas eu não achei que estava muito bem separado, preferi colocar um pouquinho mais de branco aí. As outras nós pintamos num tom mais azul. Nessa nós vamos pintar num tom mais violeta, mais rosa. Não rosa demais, até porque os tonzinhos dela vão mais para o violeta e o azul. Olha, essa parte aí de cima eu pintei com vermelho carmim. Aí embaixo eu coloquei o violeta cobalto e puxei para cima desse vermelho carmim. É importante que o tom do vermelho carmim apareça, mas apareça suavemente, não que ele fique tão forte. Agora eu estou fazendo uso do verde grama e também puxando para cima, também vou puxar para cima desse violeta cobalto. Nessa hora que você for fazer essas emendas, se você já quiser ir fazendo com batidinhas, fica bom. Estou usando um pincel número 2, pelo cortado, mas não muito aparado. E estou fazendo uso agora para fazer as sombras dessa, que é mais clara, mais rosada. Eu vou usar para fazer a sombra dela o violeta. Da outra, nós usamos o azul marinho. Dessa, eu estou fazendo uso do violeta. Vou sombrear todo esse lado de baixo, puxando já com batidinhas, deixando aquele sentido meio aveludado. Agora, com o violeta, eu vou desenhar aqueles gominhos que acabam sumindo na hora que a gente pinta. Se você não quiser que desapareça, você na hora de pintar, você já pinta a parte de baixo, aí coloca um risquinho com violeta. Pinta a outra parte, coloca um risquinho com violeta. Antes que ele suma, você já vai marcando para você não perder o seu risco. Veja que eu coloquei todas as divisas com violeta. Agora eu tô vindo com o branco, colocando já as luzes desse botão. Mamãe, não podia botar minha... Para colocar esse branco, veja que eu mudei o pincel. Eu tô com um pincel número 2, redondo, inteiro. Ele é um pelo de Marta, ele é um pelo macio, não é duro. Tô pegando tinta, mas não levando a tinta diretamente. Lembra que se você levar diretamente, você pode fazer um borrão. Você bate com o pelinho desse pincel em algum lugar, na mão, numa vasilha, no tecido, outro tecidozinho à parte. Enfim, mas não leva a tinta, ele cheio de tinta não, para não fazer um borrão. Veja também que eu tô colocando bastante luz, não brilho, luz, porque como ele é aveludado, ele é peludinho, ele não mostra um brilho, ele mostra uma claridade que representa a luz.
Se você achar que tá muito claro, coloca um pouco mais do violeta cobalto, enfim. Olha, gente, agora esse daí eu já vou pintando esse botãozinho pela parte onde tá saindo as pétalas da flor. Eu enchi essa parte aí de lilás, tô colocando um pouco de vermelho carmim, puxando para cima do lilás. Tô fazendo uso de um pincel número 2, cortado, porém não muito cortado, não muito aparado. Veja que ela ficou meio rosadinha. Não ficou totalmente rosa, mas ficou um tanto rosadinha. Agora tô colocando um pouquinho de branco para dar luz, dar brilho. No caso, ela tem brilho, ela não é peludinha, ela é bem mais lisa. Para o botão, eu vou começar com o vermelho carmim. Agora estou eu com violeta cobalto. Veja que eu puxei para cima do vermelho, para que esse vermelho deixe um tom mais rosadinho, porém que ele não fique tão forte. Aí embaixo já vou colocar novamente o verde grama, puxando para cima desse violeta, tá vendo? Tô usando agora o pincel número 6, o mesmo que eu tava usando na folha. Agora, gente, olha só, tô eu com o violeta fazendo os risquinhos para separar os gumos desse botão. Vou fazer igual fiz todos eles, vou colocar o violeta, vou espalhando com batidinhas, tá vendo? O que eu queria mostrar para vocês eram folhas, que em algumas vocês vão olhar e vão ver que são mais para verde, outras que você vai olhar e vai achar que é mais para cinza. Botões que você vai olhar e vai achar que tá mais para azul, outros que estão mais pro rosa, puxando pro violeta, pro lilás, pro rosa. E as flores eu também vou mostrar dessa forma para vocês, porém hoje não será possível. Olha só que eu estou fazendo essas divisas. Nós vamos ter um segundo vídeo com esse mesmo motivo, no qual eu vou mostrar as flores. Vamos pintar as flores. Vamos pintar uma mais puxando pro rosa e outra puxando mais pro azul. Mamãe. Agora vamos ao branco, colocar as luzes, já colocando as luzes aí de cima. Você vai achar que vai dar uma misturada, mas não tem problema. Depois a gente separa a parte da pétala do botãozinho com um azul. Voltei eu para o meu pincel redondo, número 2. Veja que eu tiro sempre o excesso, eu pego o branco e tiro o excesso, para não jogar diretamente em cima do tecido. Não esquece de fazer isso, para você não dar um borrão aí. Se acontecer, tire o excesso com outro pincel, um pincel mais durinho. E depois não tem problema, você coloca um pouquinho do violeta cobalto, enfim, coloca um pouquinho de uma corzinha mais escura e ele vai neutralizar mais esse branco. Veja que aí eu tô tentando separar o botão das pétalas, já estou colocando um pouquinho de azul, aliás, de violeta, o azul foi em cima, um pouquinho de violeta para fazer essa separação. Bom, gente, para hoje nós pintamos só essa sombra, as folhas e esses botões. No próximo vídeo, nós vamos ver as flores e esse cabinho aqui, esse restante desse desenho. O risco tá aqui. Aí eu vou deixar para vocês no Facebook, ok? Tchau, beijos, até mais.